Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de Introdução ao estudo do uso abusivo de drogas. A partir desse vídeo, nós vamos fazer uma série de vídeos falando a respeito da neurofisiologia da ação das drogas. O que me motivou a iniciar essa série de vídeos é que as drogas, ou seja, o uso abusivo dessas drogas, gera enormes prejuízos à nossa sociedade. Vamos colocar uma pequena lista dos principais efeitos relacionados com o uso abusivo de drogas. Percebam que coloquei problemas relacionados com a saúde. Por exemplo, cirrose hepática, síndrome de Korsakoff. Essa síndrome está relacionada com o uso abusivo de álcool, e isso gera um tipo de amnésia. Também câncer de pulmão, AVC, o acidente vascular cerebral, ataques cardíacos, psicoses, alucinações, AIDS e acidentes automobilísticos são alguns dos principais eventos relacionados com o uso abusivo de drogas em função da saúde. Já problemas relacionados com a justiça apresentam violência, roubo e também assassinatos. Então perceba um detalhe, existe uma grande lista mostrando inúmeros problemas relacionados com o uso abusivo de drogas. Porém, uma pergunta que se faz é, mesmo sabendo de todos esses problemas, o que tornam as drogas tão fascinantes e atraentes? Eu vou dar essa resposta para vocês ainda nesse vídeo com base no estudo de neurofisiologia. Utilizaremos a ciência para mostrar o que são as drogas e o que as tornam tão fascinantes e atraentes. Na sequência, nós vamos falar individualmente de cada um dos principais tipos de drogas consumidos pela nossa sociedade. Continue comigo! Vários pesquisadores levaram décadas fazendo estudos para entender quais são os principais estímulos que levam as pessoas a utilizarem drogas. Eu fiz uma pequena relação dos principais motivos. Veja, primeiro eu gostaria de falar a respeito de incertezas. Nós somos obrigados a fazer escolhas constantemente, sendo que, mesmo fazendo uma escolha, não há nenhuma certeza que no final da nossa jornada nós atingiremos o sucesso e os objetivos. E além disso, haverá muitos desafios nesta jornada que precisamos vencer. Além disso, pessoal, quando nós escolhemos um caminho, obrigatoriamente, nós vamos abrir mão de diversos outros caminhos com iguais oportunidades. Essas incertezas que constantemente acontecem conosco pode levar um estímulo para o início do uso de drogas. Outro fator muito mencionado pelos entrevistados foi que a solidão levou ao início do uso de drogas. Nós, como humanos, somos seres sociáveis. Nós precisamos da inter-relação entre outras pessoas, seja em nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Assim, tornar-se sozinho pode ser um estresse, um desconforto muito grande e isso pode ser um gatilho para o início do uso de drogas. De forma oposta, a fama pode iniciar o uso de drogas ou, em muitos casos, estimular o uso ainda mais contínuo dessa substância. A timidez gera um desconforto muito grande para grande parte das pessoas. Pessoas tímidas tendem a ser introvertidas e esse desconforto também pode gerar um gatilho para o uso de drogas. Drogas que vão estimular o sistema nervoso central e drogas que também podem desinibir essa pessoa, tornando-as menos tímidas e, portanto, mais sociáveis. As dificuldades do dia a dia também foi um fator importante que determinou o início do uso de drogas. Mas veja bem, dificuldades todos nós passamos, todos os dias em nossa vida. Sempre há um desafio a ser vencido. Porém, para algumas pessoas, as dificuldades podem ser tão grandes e os desafios podem ser, pelo menos aparentemente, tão complicados que as pessoas utilizam de recursos
para fugir desta realidade e muitas vezes iniciam o uso de drogas. Outro fator foi a aceitação. A sociedade, tal como a mídia, normalmente impõe um tipo de padrão, um padrão intelectual, um padrão de formação, um padrão de beleza, um padrão de cor de pele, cor de olhos, tipo de cabelo. Isso pode também gerar desconforto em muitas pessoas que não conseguem atingir tais padrões que são impostos pela sociedade e também pela mídia. Nesse sentido, a pessoa não tem uma aceitação da sua condição. Ela deixa de ver as suas próprias virtudes em detrimento daquilo que é imposto por terceiros. Dentre os vários estímulos que levam as pessoas a iniciar o uso de drogas, estes são os principais. E lembrando também que, normalmente, o início do uso abusivo de drogas ocorre no final da adolescência e no início da vida adulta. Vamos falar um pouquinho a respeito da adição. Então, conforme nós vimos no slide anterior, as pessoas iniciam o uso das drogas para se sentirem bem. Pelo menos elas vão ter uma falsa ideia de que estão bem em acordo com as drogas que elas estão utilizando. Porém, isso tem um custo muito grande. O principal custo seria o que? As pessoas tornam-se adictas. A adição significa o quê? Primeiramente, a adição é derivada de uma palavra latina chamada adicere. Adicere significa condenar. Neste sentido, as pessoas que usam drogas frequentemente estão condenadas a seguirem um caminho que pode ser muito perigoso. Estão condenadas a assumirem riscos e responsabilidades que não deveriam assumir. Estão condenadas, em última instância, à morte, inclusive em casos mais graves de overdose. Falaremos também a respeito de dependência física e psicológica. Vamos distinguir o que é dependência psicológica da dependência física. Veja bem, a dependência psicológica ou psíquica é um sentimento de satisfação e necessidade psíquica que requer administrações contínuas ou periódicas da droga para produzir prazer ou evitar desconforto. Então veja bem, diferentemente do que muitas pessoas falam, a droga sim causa prazer e evita desconforto. Por isso, as pessoas procuram esses produtos. O que de forma alguma quer dizer que está correto a utilização da droga para a busca de prazer ou para o alívio do desconforto. Já falamos que a utilização contínua de drogas leva à adição, e a adição é uma condenação. Tem uma série de consequências graves e de riscos que esse paciente vai começar a enfrentar. A dependência física está relacionada com um estado adaptativo que se manifesta por intensos distúrbios físicos, quando a administração de uma droga é suspensa. Veja que a tolerância, pessoal, isso é muito importante entender. Tolerância e síndrome de abstinência. Vamos ter atenção. A tolerância é a redução da sensibilidade da droga. Isso faz com que a pessoa necessite de doses cada vez maiores, doses crescentes, para que a droga atinja um determinado efeito. E isso é causado por mecanismos compensatórios que se opõem aos efeitos da própria droga. Então veja bem, a tolerância indica que o indivíduo vai necessitar de doses cada vez maiores de droga para que aquela droga exerça o mesmo efeito. E o que seria a abstinência? Como forma resumida, a abstinência é o efeito oposto à própria droga. Vamos aprender no futuro que existem drogas estimulantes. Se a pessoa passa por uma síndrome de abstinência, o que seria o efeito oposto à própria droga? Se a droga é estimulante, o efeito de abstinência seria uma depressão.
Sabemos também que há drogas que causam um relaxamento. Qual seria a síndrome de abstinência? Uma excitação exagerada do paciente. Então perceba que na abstinência sempre o efeito é oposto. E também este efeito é causado por mecanismos compensatórios. E perceba, gente, isso faz com que, durante a síndrome de abstinência, a pessoa seja forçada a voltar a utilizar drogas. Se nós pegarmos agora tolerância e a síndrome de abstinência, veja que interessante. A maior dificuldade em livrar-se das drogas é quando esta droga causa tolerância e abstinência. Por quê? Na tolerância, a pessoa vai precisar de doses cada vez maiores. O consumo vai ser mais contínuo. E a abstinência, lembrando, é o efeito oposto da própria droga. Isso faz com que a pessoa volte a utilizar uma quantidade muito grande daquela droga para evitar esse desconforto da síndrome de abstinência. Vamos falar sobre a compulsão e motivação pelas drogas. O que são compulsões? Compulsões são hábitos aprendidos e seguidos por alguma gratificação emocional, sendo que, normalmente, essas gratificações causam um alívio. Gente, as pessoas buscam as drogas por relações psicológicas. E normalmente a pessoa está buscando um alívio. E novamente é importante reforçar, não é a forma correta, não é a forma aconselhável. Lembra do conceito de adição, que significa condenar. Este alívio, pessoal, vai diminuir a ansiedade ou a angústia. Veja que a figura ao lado eu coloquei uma foto de um encéfalo e escrevi um nome pomposo e muito bonito. Esse nome é o Sistema Dopaminérgico Mesolímbico. Mas, afinal das contas, o que significa tudo isto? Sistema dopaminérgico está relacionado com os neurônios que secretam dopamina. Dopamina é um neurotransmissor envolvido no prazer e na diminuição do estresse. Ou seja, o sistema dopaminérgico compreende um conjunto de neurônios que produzem e liberam a dopamina. Já o sistema mesolímbico é um conjunto de estruturas neuronais que interpretam as emoções, sendo essas emoções positivas ou negativas. Exemplo de emoções positivas: alegria, felicidade, o amor, a compaixão, a empatia. Exemplo de emoções negativas: o medo, a raiva, a ansiedade, a depressão, o horror. Então veja bem, pessoal, o sistema dopaminérgico mesolímbico é aquele que vai ser estimulado por efeito das drogas que nós vamos estudar. Pessoal, este foi meu vídeo de introdução ao estudo da neurofisiologia das drogas. Na sequência, nós vamos falar a respeito de cada uma das principais drogas de forma individual, os seus efeitos, a síndrome de abstinência e os problemas que elas acarretam. Eu espero sinceramente que vocês aproveitem essa playlist, pois as informações são extremamente importantes. Turma, muito obrigado por assistir meu vídeo. Se possível, divulgue essa playlist devido à importância dos assuntos que nós vamos tratar com ela. Muito obrigado e até o próximo vídeo.